todos. Primeiro, é uma honra estar participando desse evento. Meu nome é Daniel, eu sou estudante de licenciatura em Geografia na UFRJ, e este trabalho tem como orientação da mestre, que em breve doutora, Tainá Laeta, do professor doutor Manuel do Couto Fernandes e também professor doutor Paulo Márcio Leal de Menezes. Trabalho que tem como título o estudo toponímico dos encartes da Nova Lusitânia do ano de 1798. Bom, como introdução, né, até para poder entendermos a importância, né, dessa carta e por que escolhemos trabalhar com ela nesse trabalho, né, eu trouxe uma citação de Correia Martins 2011, em que ele diz que no caso do Brasil, né, toda essa massa de dados reunidos durante o século XVIII, né, sejam eles astronômicos, geográficos, hidrográficos, expressos em vários mapas de cartas, permitiram que no final daquela assinatura se obtivesse pela primeira vez, né, dentro da Carta da Nova Lusitânia, com um grau de precisão muito apurado, né, para a época, uma visão das terras portuguesas do Novo Mundo, representada na Carta Geográfica de Projeção Esférica Ortogonal da Nova Lusitânia, ou América Portuguesa e Estado do Brasil. Né? Esse é o título original da carta, e que a gente chama também de Nova Lusitânia. Então, a Carta da Nova Lusitânia está inserida em um contexto conflituoso por delimitação de territórios, surgindo, então, a necessidade de se conhecer a extensão e os limites do território da colônia em sua totalidade. A Carta Nova Lusitânia permite, através dos topônimos presentes nela, entender por diversas faces a complexidade da natureza de um lugar e da sociedade que já esteve ou está inserida neste lugar. E aí, como referencial teórico para nortear o trabalho, a toponímia ela possui diversas conceituações, principalmente na área da linguística. Na presente pesquisa, se utilizará o conceito da toponímia de Furtado, em que diz que a toponímia é estudo de nomes de sítios, povoações, nações, e bem assim os rios, montes, vales e etc. Isto é, os nomes geográficos. Então, os topônimos, eles são os verdadeiros testemunhos históricos. É uma citação DIC de 1990, em que ela diz que, de fatos e ocorrências registrados nos mais diversos momentos da vida de uma população, encerram em si um valor que transcende ao próprio ato de nomeação. Se a toponímia se situa como uma crônica de um povo, gravando o presente para o conhecimento das gerações futuras, o topônimo ele vai ser, então, um instrumento dessa projeção temporal. E aí, continuando com os referenciais teóricos, né, o nome geográfico ele vai ser, então, um nosso topônimo padronizado, incluindo, na maioria das ocorrências, um nome específico e uma designação genérica, acrescida de atributos referenciados geograficamente e inserido num contexto temporal. Tá? Então, através dessa nomeação de um lugar, são criadas identidades que simbolizam aquele lugar e a população que ali vive. Utilizando a citação do Tuan, o espaço transforma-se em um lugar à medida que adquire a definição e um significado. Bom, esse trabalho tem como objetivo realizar um estudo toponímico histórico a partir da metodologia de classificação taxonômica de DIC 1990, utilizando os 4 encartes presentes na Carta Geográfica de Projeção Esférica Ortogonal da Nova Lusitânia ou América Portuguesa e Estado do Brasil, do ano de 1798. Os encartes vão ser eles do Rio de Janeiro, Bahia de Todos os Santos, Topográfica do Rio Grande de São Pedro do Sul e Barra do Pará. Bom, então, como materiais, né, utilizamos a Carta da Nova Lusitânia, esta que tem como dimensões 148 centímetros de largura por 133 centímetros de altura, e este exemplar encontra-se sob os cuidados do Arquivo Histórico do Exército. Vale ressaltar também a presença de outros exemplares, como o exemplar de 1797 e o exemplar de 1803, e também as minutas de 1795. Olhando mais, né, para o nosso recorte, ao falar nós trabalhamos com os encartes, que nesse caso é o encarte da Barra do Pará, encarte da Bahia de Todos os Santos,
encarte topográfico do Rio Grande e São Pedro do Sul e, por fim, o encarte do Rio de Janeiro. Né? Vale ressaltar também a importância, né, e o objetivo dos autores da carta de ressaltarem exatamente essas localidades na carta. Então, Rio de Janeiro e Baía de Todos os Santos foram antigas capitais, né? Cidades bem importantes, tanto economicamente, culturalmente, desde a época do início da colônia. E Rio Grande do Sul e Barra do Pará, por serem localidades de intensa disputa por territórios. Bom, como metodologia, foi feita a extração de todos os topônimos presentes nos 4 encartes, né, utilizando o ArcGIS. Aí eu trouxe como exemplo o encarte do Rio de Janeiro e o encarte da Baía de Todos os Santos. E aí, continuando com a metodologia, foi utilizado o livro da DIC, em 1990, para ser feita a classificação taxonômica de todos esses topônimos, dos 4 encartes. Né? E aí utilizamos 18 classificações de topônimos de natureza antropocultural e 13 classificações de topônimos de natureza física. E aí, já passando para os resultados, foi feito a origem desses topônimos, né? Então, eu vou ter que passar de encarte por encarte. E aí, no encarte do Rio de Janeiro, do total de 111, percebemos que 72 são de origem portuguesa, 33 topônimos de origem indígena, apenas um de origem francesa, nesse caso é Villegagnon, e 5 topônimos vão ser de origem híbrida, ou seja, eles vão ter um termo específico português e um termo específico indígena dentro do mesmo topônimo. E na classificação taxonômica, foi observado de natureza antropocultural 57, de natureza física foram 62, não consegui identificar 7 topônimos, por conta de algumas dificuldades, desde o estado, né, da carta, ou por alguma dificuldade de identificação mesmo, né, mudança de nome e tudo mais, que totalizaram, né, 126 topônimos. Vale ressaltar que a origem dos topônimos ela é muito mais fácil, né, vamos dizer assim, de se identificar, porque é possível classificar a partir mesmo da estrutura da palavra. Então, às vezes, pela estrutura é possível identificar se ela é portuguesa, se ela é indígena, se ela é francesa. Quanto à taxonomia, é um pouco mais complicado, né? Já foi dito até em apresentações anteriores, nas palestras especiais, que é um trabalho um pouco de detetive, né? De você ir atrás desse topônimo, descobrir a história dele, descobrir a motivação desse topônimo, para aí sim poder classificar. Então, nesse caso, talvez estranhando até um pouco os números, já que eu falei que a origem dos topônimos é mais fácil, a taxonomia ela tem um número maior por conta de que alguns topônimos eles vão possuir mais de uma classificação, que é o que ocorre no caso do encarte do Rio de Janeiro. Você vai ter vários topônimos que vão ter mais de uma classificação. E aí, olhando os topônimos de natureza antropocultural, né, eu queria só destacar 2, que são os antropotopônimos, que são topônimos relativos aos nomes próprios, individuais, nomes de pessoas, de personalidades, de famílias, que se totalizaram 10 dentre os 57, e os agiotopônimos, que neste caso eu considerei como topônimos relativos aos santos e santas do agiológico romano. E os topônimos de natureza física, dentro do encarte do Rio de Janeiro, eu destaco os 9 fitotopônimos, fitotopônimos, que fazem relação a topônimos que vão fazer relação ao reino vegetal, os hidrotopônimos, que se totalizaram 17, que vão fazer relação a feições hidrográficas, e os zootopônimos, também com 17, que vão ser relativos ao reino animal. Já no encarte da Baía de Todos os Santos, totalizando 142 topônimos, foi possível identificar 92 topônimos de origem portuguesa, 47 topônimos de origem indígena,
2 topônimos apenas de origem francesa e 1 topônimo de origem espanhola. Já na taxonomia da natureza antropocultural foram 79 topônimos, de natureza física 62 topônimos, e não foi possível identificar 12 destes topônimos, totalizando 153 topônimos nesse encarte. Os topônimos de natureza antropocultural, com uma diferença esmagadora mesmo, os jagiotopônimos totalizaram 57, né, que são topônimos relativos, né, novamente, aos santos e santas do agiológico romano. Já mostrando, né, a influência portuguesa bem grande nesta localidade, né? Licença, Daniel, só para avisar que faltam 5 minutos, ok? Beleza. Já olhando os topônimos de natureza física, eu destaco os hidrotopônimos, que totalizaram 25, relativos às feições hidrográficas, e os zootopônimos, novamente, que totalizaram 12, relativos ao reino animal. No encarte do Rio Grande do Sul, todos os topônimos são de origem portuguesa, né? Isso pode ser explicado, talvez, pela briga, né, portuguesa pelos territórios daquela localidade. Então, ao nomear todas as localidades, não digo todas, mas ao nomear as localidades com topônimos portugueses, isso já mostra um certo poder português neste território. Então, todos os topônimos são portugueses, e na taxonomia de natureza antropocultural são 21 topônimos, natureza física são 18, totalizando apenas 39 topônimos, sendo o encarte com menos topônimos. E aí eu destaco os antropotopônimos, né, totalizaram 9, que são topônimos relativos a nomes próprios, de famílias, de personalidades, os agiotopônimos, totalizando 5, e os sociotopônimos, totalizando 5 também, que são topônimos relativos às atividades profissionais, aos locais de encontro e de trabalho. E os topônimos de natureza física, eu destaco os cardinotopônimos, que são 4, são topônimos relativos às posições geográficas em geral. Os dimensotopônimos, que também totalizam 4, que vão fazer alusão às características dimensionais daquele local. E os hidrotopônimos, novamente, que vão fazer alusão às feições hidrográficas. Já no último encarte aqui, da Barra do Pará, dos 50 topônimos identificados, 32 são de origem portuguesa, 17 de origem indígena e apenas 1 de origem francesa. E na parte de taxonomia, de natureza antropocultural, 19 topônimos classificados, 28 de natureza física e 5 não identificados, totalizando 52. Nos topônimos de natureza antropocultural, 7 topônimos identificados como corotopônimos, que são nomes de cidades, países, estados, regiões, principalmente transportados de Portugal para cá. Eu dou até um exemplo que é Benfica. E os jagiotopônimos, totalizando 6 topônimos. Os topônimos de natureza física, eu destaco os fitotopônimos, né, que vão fazer alusão a topônimos do reino vegetal, e os zootopônimos de alusão ao reino animal. E já passando para discussões, os nomes geográficos eles são testemunhos históricos do povoamento de toda uma nação. Eles registram e sinalizam a passagem histórica de gerações, culturas, povos e grupos linguísticos, que se sucedem na ocupação de uma dada proporção territorial, indicando a antropização da paisagem e a consequente expansão do ecúmeno. Ou seja, os topônimos eles mostram a ocupação daquele território, daquele local. Então, dentro da pesquisa, foi muito possível perceber que quando os topônimos são de origem portuguesa, eles são muito mais atrelados aos antropotopônimos, aos jagiotopônimos, enquanto os topônimos indígenas, eles estão muito atrelados aos zootopônimos, aos fitotopônimos. Isso mostra uma clara relação de valorização do local, né? Os portugueses, esses locais são uma descoberta, enquanto para os indígenas, aqueles locais é um local de ancestralidade, é um local em que eles viveram, né, a vida toda. Então, essa é uma clara diferença que eu percebi na pesquisa. Enquanto os indígenas, eles são muito mais, eles tendem a nomear os locais
de acordo com as características, seja do animal que tem lá, seja da planta que tem lá, enquanto os portugueses tendem a nomear os locais de acordo com alguma personalidade ou em homenagem a algum santo ou alguma santa da igreja, né? Da igreja católica. E aí foi feito também a motivação toponímica, tá? Eu trouxe o exemplo aí, por exemplo, do Rio Magé, da freguesia de Irajá e também de Nossa Senhora de Copacabana. Vale ressaltar também que Nossa Senhora de Copacabana é um topônimo híbrido, tanto porque vai ter a parte de Nossa Senhora, vai ser um ágil topônimo, quanto o de Copacabana, que vai ser uma palavra de origem quechua, que significa olhando o lago. E esse topônimo ele aparece também na Bolívia. E na conclusão, através dessa pesquisa, foi possível perceber que a Carta da Nova Lusitânia demonstrou uma potencialidade muito grande nos estudos toponímicos, devido à grande diversidade de informações presentes nela. E aí, para finalizar, os topônimos expressam diretamente relações entre o homem e o espaço geográfico, uma vez que o ato de nomear é essencialmente humano, estabelecendo um vínculo cultural diretamente ligado à ocupação, posse e conhecimento local ou área nomeada, né? Uma citação de Nunes de Andrade. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Adorei seu trabalho, meus parabéns. Ainda não temos nenhuma pergunta, mas se você quiser acrescentar, com certeza eu sei que vai aparecer. Aí já botaram, o professor Manuel colocou ali uma pergunta. Ele quer saber se você poderia falar um pouco dos desdobramentos futuros do seu trabalho. Não, com certeza. Muito obrigado, professor. Por conta do tempo, né, é sempre muito complicado a gente querer abarcar tudo dentro da apresentação, mas um dos desdobramentos de que futuramente vai culminar, inclusive, no meu trabalho de conclusão de curso, é a parte, e até por eu ser um estudante de licenciatura, é a parte de educação. Então, eu pretendo utilizar a Carta da Nova Lusitânia e toda essa gama de informações, toda essa densidade de informações que eu já retirei dentro dela, para fazer algum estudo dentro da parte de educação, talvez até aplicando em alguma metodologia ou algo do tipo, né? Eu já apresentei um trabalho relacionado a isso, em que eu, além da Carta da Nova Lusitânia, eu fazia também uma análise de como a toponímia ela era abordada, se ela era abordada, né, de forma incisiva dentro dos documentos normativos de educação, né, BNCC, do currículo mínimo, né, do Estado do Rio de Janeiro, nesse caso, PCN. Então, no CIPAT eu escolhi trazer mais essa parte da Nova Lusitânia, da toponímia, da DIC, mas é uma pesquisa que pretende terminar ainda com uma parte de educação bem densa também. É o que eu pretendo fazer. Muito obrigado, Daniel.